Seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Góes, nós temos a honra de receber doutora Laura Lucas. Seja bem-vinda, doutora. Ai, muito obrigada. Depois dessa voz de locutora, né? Eu fico até intimidada de falar com a minha voz lá do show da Xuxa. Nós nos sentimos assim também. Vocês dividem comigo, né? Entende, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Pessoal, nós vamos ler agora o currículo da nossa convidada. Doutora Laura Maria Santiago Lucas, advogada, mestre em função social do direito pela FADISP de São Paulo, pós-graduada em Direito Público Constitucional e Administrativo no Centro Universitário CIESA, aqui em Manaus, especialista em cidade e cidadania do século XXI, direito penal e sociedade global em Coimbra, curso de extensão Democracia e Desenvolvimento em Siena, professora da Faculdade FAMetro, nas disciplinas de Processo Civil e Direitos Humanos, diretora secretária da ABMCJ, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, coordenadora adjunta do Grupo de Comunhão e Direito em Manaus, conselheira fiscal da Caixa de Assistência da OAB do Amazonas. Currículo. Na gestão anterior. Na gestão anterior. Pessoal, doutora Laura, além de tudo isso que vocês acabaram de ouvir, também é autora de livro, tá? E eu gostaria de mostrar aqui a última publicação dela, que é Sustentabilidade de Gêneros. Não sei se vocês conseguem ver aqui. E nesta obra da doutora Laura, eu gostaria de ler exatamente aqui o agradecimento dela, que nos comove enquanto mulher, nos comove enquanto jurista. Eu gostaria de ler para vocês conhecerem um pouquinho da nossa entrevistada. Agradeço a todas as mulheres que me antecederam, em especial as que se indignaram, as que colocaram em risco a própria vida e que lutaram para que hoje eu pudesse trabalhar, votar, estudar e gerir meus bens. Espero contribuir para que as mulheres, juntamente com os homens que me sucederem, continuem a luta pela igualdade de oportunidades das mulheres, não somente no ambiente corporativo, mas em todos os setores da vida política, profissional e social. Parabéns, doutora Laura. Eu nem lembrava que eu tinha escrito isso, mas realmente é impactante, né? Impactante. Porque a gente, às vezes, algumas mulheres, né, alguns seres humanos, quando eles veem a nossa luta, né, das mulheres, e às vezes eles acham que é um exagero, né? Mas se a gente olhar para a história recente, a gente vê que muitos direitos nós não poderíamos tê-los, né, garantidos. Nós não tínhamos direito a voto, há pouco tempo nós temos direito a voto, há pouco tempo nós temos direito de viajar sem precisar da autorização do marido. Porque, assim, no campo dos direitos, principalmente dos direitos humanos, se a gente olhar para trás, né, a primeira Declaração Universal de Direitos do Homem, que foi lá na Revolução Francesa, ela foi uma declaração que ela avançou, mas ela esqueceu completamente as mulheres. Sim. Né? E por que eu falei aí sobre essa questão das mulheres que nos antecederam, que deram a sua vida? Porque lá na Revolução Francesa teve uma mulher chamada Olympe de Gouges, que quando houve a Declaração Francesa, a proclamação, ela pegou e se indignou e disse: por que a declaração dos homens e as mulheres e os negros? E aí ela começou a distribuir cartas, né, durante a Revolução, anônimas, né? E aí só que descobriram quem ela era e ela acabou sendo guilhotinada. Né? Então, ela estava naquela época, lá na Revolução Francesa, lutando para que nós tivéssemos os direitos que nós temos hoje. E aí, né, tem um dizer até, acho que é do Miguel Reale, que ele diz, né, que os direitos, eles não são uma dádiva, né? São frutos de uma história, né, da humanidade, das nossas conquistas. Então, o que a gente tem hoje, já avançamos bastante, né, mas ainda temos muito a avançar e a gente não pode negar esse passado. Todas essas mulheres que se indignaram, que perderam as suas vidas para que nós possamos hoje exercer nossos direitos, que parece uma coisa tão simples, né?
assinar um contrato bancário, comprar uma passagem, né? E isso é uma Viajar. coisa, e isso é uma coisa que a gente percebe, bem dito, porque nada disso foi dado para nós. Isso tudo foi conquistado, né? Então, a gente vê que no decorrer da história, nós temos um legado que foi totalmente conquistado e com muita luta. Nada veio de graça dizendo, olha, eu vou te dar isso de presente, isso daqui é teu. Nada foi dado. Se não Foram houvesse uma conquistas indignação, né? merecidas, E né? é sempre bom ser lembrado, né? Que estamos aqui, sim, mas teve uma luta e nós precisamos dar valor a isso, né? Não, eu não quero votar, eu não faço questão. Não, teve alguém lá atrás que lutou por isso, que deu esse benefício pra gente, né? Sempre Simples, lembrar né? que não é pretérito, né? Lutamos ainda, né? sim, E ainda lutamos, lutaremos muito, porque a desigualdade, ela permanece, né, doutora Laura? Exatamente. Tanto é porque os direitos humanos, né, eles vão evoluindo de acordo com a história. Então, naquela época era direito a voto, que nós não tínhamos, né? Primeiro foi direito ao sufrágio. Hoje, as mulheres continuam lutando. Por votar, não, a gente já vota. O que nós queremos? Maior participação na política. Né? Então, a gente precisa de ações afirmativas para que nós possamos ocupar esses espaços. Né? Direito ao trabalho, nós já temos direito ao trabalho, conquistamos, mas nós estamos trabalhando e recebendo os mesmos valores que os homens? Lutando Não, ainda então a por gente uma igualdade, ainda né? luta por uma igualdade salarial. Eu vi uma frase essa semana que era bem assim... os direitos das mulheres na teoria, sim. Na realidade, não é na realidade. Nós ainda precisamos avançar. Até porque quando a gente fala em direito trabalhista, a mulher sempre ela vai sair numa desigualdade. Porque, primeiro de tudo, as empresas muitas vezes preferem contratar homens do que mulheres, porque sabe que a mulher é ela que engravida, né? Então, só a mulher pode engravidar, dar à luz. E aí, o que isso acontece? Ela tem que se afastar pelo INSS quando ela vai ter o filho. E o homem não tem esse problema. Então, por isso que a gente já entra numa desigualdade aí no mercado de trabalho. Sem contar que nós temos a questão menstrual também, que para algumas mulheres são dias que são mais difíceis, né? Falando das pessoas que são da nossa idade, a mulher madura, ela já entra na questão da menopausa. Então, a mulher... Ela é, como diz a Rita ali, né, um bicho esquisito, né? Todo mês sangra, né? E quando não sangra... Ainda tem a situação, questões familiares, porque quando a mulher se divorcia, que tem um filho, separa, desfaz essa união, quem fica com o filho, de regra, é a mulher. E quem vai cuidar dessa criança? A gente diz que a mulher sai mãe e o homem solteiro. Então né? já temos uma outra desigualdade aí. Então, são N situações, né? Com certeza. E aí, voltando na frase da doutora Laura, né, do tal do bicho esquisito, vocês não podem esquecer que é esse bicho esquisito. Sem esse bicho esquisito, nenhum de nós estaria aqui, né? Porque somos todos gerados, né, nesse bicho lindo que é a mulher, que somos, sim, de várias fases, mas, com certeza, de muito amor, né? Essa e sensibilidade a grande realidade, também. É verdade. Doutora Laura, teve uma passagem da senhora, acredito que esse ano, que a senhora foi palestrar, né, no exterior. Eu gostaria que a senhora narrasse aqui para a gente, porque a senhora levou o direito extrajudicial, né, uma brasileira, né, aqui do Amazonas, que foi falar do direito extrajudicial no exterior. Foi em Missouri, né? Foi na faculdade de Missouri. Eu tinha ido, até curiosa essa história, porque eu tinha ido uma semana antes para falar sobre a questão da igualdade de gênero, nessa mesma faculdade, e 10 dias depois iria ter esse evento, né, dedicado à questão fundiária, que estaria o ministro do STJ, tinha magistrados aqui do Amazonas, e aí eles me convidaram para eu voltar, com menos de uma semana, acho que foi questão de 6 dias para eu voltar, e que eu fizesse uma palestra que tivesse esse enfoque da questão de gênero na reforma fundiária. Olha. E aí eu fui, né, pesquisar e realmente, né, a gente, quando eu digo assim, que a gente é do direito, mas assim, nada mais nos consegue
como é que se diz, nos impactar do que dados, né? Aí eu fui para os dados. A primeira coisa que eu faço sempre é ir para dados para ver se aquilo me impacta, né? E aí eu vi que, de fato, no Brasil todo, né? Acho que só tem 10% de área realmente registrada. Sim. Então, é muito pouco, né? Então, as pessoas vivem na clandestinidade, vamos dizer, na insegurança jurídica. E aí eu fui para o enfoque de gênero. Por que para a mulher é tão importante isso, né? O Brasil é signatário, né, dos Objetivos de Direitos Humanos. Então, lá diz que um dos itens, né, é dar essa prioridade para que os registros sejam em nome das mulheres. Nós temos o REURB, que fala também sobre isso, né? E aí, por que essa necessidade? Porque, primeiro, economicamente, a mulher já ganha menos que o homem. Isso aí está nesse meu livro, você pode perceber. Por mais incrível que pareça, por mais óbvio, né, que a gente deveria receber igual, mas a gente ainda tem uma capacidade econômica menor. Então, por conta disso, deve dar essa prioridade para que os títulos sejam emitidos no nome das mulheres. Porque as mulheres também, no caso de uma separação, como a Jaqueline falou, em 80% dos casos, as crianças ficam com a mulher. Então, ampara não só a mulher, como a criança. E a mulher tem toda essa questão também de morar num lugar que seja próximo de uma escola, né? Que dê do trabalho, porque ela vai ter toda essa dificuldade de deixar a criança na escola, ir para o trabalho. Então, por isso a lei brasileira se preocupou com isso também, né? E também tem a questão de... até a questão de onde a mulher mora, por conta da violência, também tem que ser pensado, porque se a mulher mora num lugar distante, vai pegar um caminho também que não seja tão seguro, ela já é mais vulnerável. Então, eu trouxe, né, para essa palestra essa questão do enfoque de gênero, da necessidade de que essa lei, né, do REURB, e mais pelo cumprimento do Objetivo de Direito Sustentável, que os títulos fossem emitidos em nome das mulheres. E aí a gente vê que o CNJ, né, tem um programa direcionado a isso. Aqui em Manaus, recentemente teve um grande programa, né, e realmente foi dado prioridade para as mulheres. Então, isso aí eu já achei que foi um assunto que eu tratei lá em março, e quando foi agora, acho que foi junho ou julho, mais ou menos, não lembro bem a data, os títulos foram dados prioridade para títulos em nome das mulheres. E assim, faz toda a diferença. Nós tivemos aqui o defensor, o Thiago Rosas, ele é maravilhoso. E ele comentou sobre isso, né? O título, né, de todo esse estudo, e eles faziam questão que o título fosse emitido no nome da mãe, da companheira, né? Que muitas vezes é a chefe de família. E que vai ficar com as crianças momento. Depois. Protege Exatamente. a mãe e protege as crianças também. Com certeza. Isso tudo é um contexto histórico, né? Porque antigamente a mulher, quando ficava viúva, ela perdia logo a terra, né? Não tinha direito à terra, os filhos não ficavam, não passava para os filhos. Se fosse mulher ainda, né? Só filha mulher também perdia esse direito. Então, todo esse contexto histórico muda a sociedade Muda e seus direitos. muda os seus direitos, né? A necessidade de uma nova norma. É isso. E temos aí a doutora Laura lutando por isso, né? Por isso aí. Sempre lutando pelos nossos direitos, para garantir, né? Com certeza. Doutora Laura, esse mestrado que a senhora fez em função social dos direitos, ele trouxe uma perspectiva na sua carreira, na sua advocacia, ele te trouxe uma perspectiva dentro do direito extrajudicial? Assim, eu digo para todo mundo que o mestrado foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque você tem a oportunidade de fazer um estudo assim mais profundo, né, sobre determinadas temáticas, porém, ele te abre um leque de opções de outros estudos que você vai ali naquelas disciplinas que são obrigatórias. E dentro do mestrado eu tive uma disciplina, foi muito interessante, que nós falamos sobre acesso à justiça. E coincidentemente hoje eu estou ministrando na faculdade FAMetro o métodos adequados de solução de conflitos, né? E o que eu vejo, né? Nesses meus estudos sobre o acesso à justiça, a gente tem uma justiça com 70,4%, salvo engano, de congestionamento. Sim. Ou seja, a gente estuda no direito que a efetiva prestação jurisdicional, ela vem de um resultado justo, mas com tempo razoável da duração do processo, né? E nós não temos hoje a razoável duração do processo. O processo é muito longo. Então, nós temos uma justiça que ela é morosa, uma justiça que ela é onerosa, né? E que nem sempre ela
alcança o objetivo, né? Sim. Há uma grande possibilidade de alguém ali vai sair insatisfeito, né? Com certeza. Então, a gente verifica que diante desse contexto, né, de uma justiça que está congestionada, que a justiça sozinha ela não consegue resolver os problemas da sociedade. A gente teve um período da história, eu sempre gosto de trazer a história para a gente poder entender o presente, né? Então, nós passamos uma época em que a gente lutava pelo acesso à justiça. Então, defensoria pública, justiça gratuita, né? Ações coletivas. Mas o que aconteceu? Todo mundo entrou na justiça, só que como é que sai dela? Sim. Então, hoje não se fala mais em acesso à justiça, se fala em dissesso. Não é só entrar e sair. E daí, mais do que nunca, esses métodos, que hoje a gente chama métodos adequados de solução de conflito, que a gente não fala nem métodos alternativos, eles são adequados, é justamente para dar essa possibilidade de que os litígios, né, aquela pretensão resistida, quando a gente estuda lá no direito, ele seja resolvido de outra maneira. Como a mediação. Porque a gente, como a mediação, a conciliação, a arbitragem e o extrajudicial. Porque na justiça, você deixa para uma outra pessoa resolver. Não dá possibilidade das partes sentarem e resolver. Então, eu sou, assim, uma defensora do extra, porque eu penso assim, por mais que ele ainda seja, no meu ver, um pouquinho oneroso, que ele poderia ser um pouco mais barato, ele ainda é um pouco oneroso, mas a gente acaba ganhando no tempo. Principalmente para os colegas advogados, né? Se você protocola um inventário judicial hoje, ele pode durar 5, 10 anos. Sim. Não é verdade? É verdade. No extrajudicial, você, se tudo der certo, as partes se acertarem, 2 meses, 3 meses você consegue. Então, você vai fazer vários inventários que você pode até ganhar um pouco menos, mas você vai rodar mais rápido do que aquele que você entra judicialmente. Porque a justiça, da maneira como está, com esse congestionamento de mais de 70%, ela não tem como ser célere. Então, não há efetiva prestação jurisdicional. Porque não é só você entrar. É você ter um resultado justo no tempo razoável. Não temos. Você sabe que com essas novas resoluções já é possível os cartórios, né, montarem os seus núcleos de mediação, conciliação e até mesmo arbitragem. Então, hoje ainda falta muito para os cartórios se adequarem, né? Eles ainda precisam se adequar para fazer isso dentro do cartório, que já existe a possibilidade. Trazendo para a região amazônica, que nós tem o Sejusc e tem o outro, que toda vez eu esqueço o nome da sigla, mas que seria o maior, né, para organizar. De conciliação. Não, tem um que seria para organizar todos. Eu estava falando com a Geórgia, né? E ela estava explicando que, na verdade, aqui em Manaus só tem praticamente aqui. Em Manaus. Então, isso aí teria que levar também para o interior, né? Com certeza. São poucos lugares aqui no Amazonas que a gente tem esses núcleos. E, na verdade, a gente tem que ter na cabeça que não é só a justiça a única porta para a resolução de conflitos. Nós temos outras portas e que elas têm que ser utilizadas para ajudar que os outros processos andem mais rápido, para que você tenha também um processo que Mas você seja sabe, concluído Laura, mais rápido. o que acontece? Isso totalmente é cultural, como a gente sempre fala. Porque você aprende na faculdade a litigar, a sair dali para litigar. E aí nós não temos profissionais da área, advogados, preparados para fazer uma mediação, uma conciliação. Hoje os advogados não querem mais nem conversar com outro colega, não conseguem ligar para outra parte e dizer, olha, colega, vamos tentar um acordo aqui, em vez de a gente ir para a justiça, não podemos chegar, bora marcar uma reunião. Então, culturalmente, os profissionais da área também precisam se preparar para isso. Nós somos preparados. A faculdade, eu falei isso para os meus alunos semana passada. Eu falei, quando eu cheguei para me apresentar, eu falei o seguinte, vocês passaram 4 anos e meio aprendendo a litigar. Eu vou ter 6 meses para ensinar vocês a conciliar. É isso aí. Mas, professora, advogado, você vai ganhar também. Só que você vai ganhar de uma maneira diferente, né? Então, eu só vou ter 6 meses para tentar mudar um pouquinho essa cultura. Né? Mas que nós também somos vítimas, vamos dizer, né, dessa cultura. Nós somos, eu falo assim que, de um lado, né, a gente diz que se você perguntar de alguém, você acredita na justiça? Ela vai dizer, não acredito. Eu falei, então por que entra? Então, assim... Hoje eu acho que o ministro lá falou em 68 milhões de processos, alguma coisa assim. Eu não lembro o número exato, mas eu sei que é 70 e poucos % de congestionamento. Então, como é que você diz que não acredita e vai tanto na justiça, né? Então, é um assim, paradoxo isso daí. Dentro desse trabalho acadêmico, institucional,
a gente pode perceber que tem um avanço positivo na área do extrajudicial? É mais ou menos isso? Eu vejo isso nos meus alunos, sabe? Inclusive, semana passada a gente fez um debate, né, sobre essa questão e foi muito legal que eles participaram. Hoje, a atividade que eu programei para eles, nós vamos fazer atividade de conciliação em sala de aula. Vou levar os problemas, vou escolher o mediador e o que quer A e o que quer o B. E aí um vai ficar ser fiscal para ver em que ponto o conciliador... Essa dinâmica é boa. Eu já lecionei essa matéria na faculdade. Bacana. E aí eu fiz também um grupo desse de estudo. Nossa, é fantástico, porque os alunos têm uma criatividade. E era uma briga de muro de vizinho. Olha, presta atenção na situação. Foi muita confusão, mas foi animado e divertido. E aí, mas eles conseguiram chegar numa conciliação. É bem interessante. É uma mudança de cultura, né? E aí, como a gente fala sempre que tudo passa pela educação, então tem que passar mesmo pela sala de aula, de a gente mudar essa perspectiva, né? É verdade. Sair da casinha. Então, como vocês estão vendo, a doutora Laura está falando o que a gente sempre fala aqui, né, para os nossos ouvintes, sobre a questão realmente de nós termos uma mudança na grade curricular do MEC, onde nós não temos nas nossas universidades, na grade curricular, o curso de Direito Extrajudicial. E vamos aproveitar esta pauta para agradecer aos nossos patrocinadores, em especial ao Instituto IBDESP, que é o Instituto Brasileiro de Estudo Extrajudicial, de pesquisa, né, Barão do Rio Branco, que tem o intuito primordial de levar o ensino do direito extrajudicial às universidades. Para que você, como a doutora Laura está falando, né, ela está se referindo ao ministro Mauro Campbell, né, que nós estamos agora em uma homenagem na Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Parabéns mais uma vez, ministro, o senhor é merecedor de todas as homenagens. Nós aqui no Amazonas temos muito orgulho do senhor. E essa questão desse índice do CNJ, da qual o ministro Mauro Campbell é o corregedor, ela, em 2023, doutora Laura, ela nos passou aqui a estatística de 83 milhões de processos distribuídos em todo o país. Então, isso é uma história que precisa ser mudada, um índice que precisa ser mudado. E isso só vai acontecer quando os nossos acadêmicos de direito entenderem que o direito, primeiro ele tem que começar na conciliação. Quando a gente não consegue conciliar, aí a gente vai litigar. Muito obrigada, IBDESP, por estar conosco. Obrigada por esse segundo Congresso do Direito Extrajudicial, que será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no qual a doutora Laura estará conosco palestrando neste congresso também. E nos dá muita honra, viu, doutora? Quero agradecer também à empresa Regularize. É uma empresa de regularização imobiliária, da qual você que ainda detém apenas a posse do seu imóvel, procure a Regularize, para que você venha a ser proprietário. Só é dono quem registra. Muito obrigada também à empresa FRTB, a empresa de consultoria ambiental, que nos alegra por estar conosco desde o início do podcast Papo Extra. Muito obrigada às engenheiras ambientais que estão sempre conosco. Vamos fazer aqui um cafezinho, que agora a Laura vai poder provar o cafezinho, sentir esse cheiro do café, porque os nossos convidados, quando fazem por videoconferência, ficam loucos pelo café, né? E eles não têm essa oportunidade que ela vai ter aqui.
Então, Tá vamos pronto fazer aí, já, querida. Vamos fazer aqui um Primeiro ali o cafezinho. da nossa convidada. Então, precisa sentir o cheirinho desse café para entender todo o sabor que é esse café aqui. Aham. Passado na hora. Isso. Vocês sabem que só o cheiro do café já é inebriante para mim. Imagina ele assim, passado na hora. Aqui. O seu é esse, né? Que tem. É. tem. Olha que coisa maravilhosa, menina. É, bom demais. Café, querida, é A senhora combustível. doutora Jaqueline é. Qualquer dia eu pra vou trazer as queijadinhas, tá, gente? É. Tá E bom. nós que depois vamos lutar, né, na academia. Vocês eu que lutem, meu amor. Aí aqui, ó, doutora Laura. Eu você sou só aquela que sobe alimenta ela, as pessoas. Coloca aqui, ó, e já podemos tomar. Peraí. Aqui. Pra não sujar Faz minha uma roupa. baguncinha, mas é gostoso, vale a pena. É. Pronto. Café ao vivo. É tudo ao vivo, querida. É tudo ao vivo aqui. Às Agora que eu vezes ainda dá- tenho mais 2 turnos. Isso é pra aguentar os dois Para aguentar turnos. os 2 turnos ainda. Pronto. Prontinho. Põe aí. Deixa eu botar pra cá. Agora vamos ver se a convidada aprova o café da doutora. Vamos ver uma se tá delícia. bom. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Já podemos prosseguir, ó. Já deu assim, né? Aquela Senti uma amarga. energia. Aquela energia toda depois desse café. A doutora Laura falou dessas dinâmicas, né? Nessa disciplina que você está dando ali na Faculdade FAMetro. Enquanto profissional, o que a senhora sente dos alunos quando recebem esse diferencial da conciliação? Eles foram até conversar comigo, perguntar qual era a minha área. Né? Eu falo, professora, a senhora é trabalhista, a senhora é do previdenciário, a senhora é civil. Não, a senhora tem um primeiro, olhar rapidinho, diferente. deixa a senhora tem um olhar Não, diferente. Interna, uma piada interna. deixa eu te interromper. Eu acho que a primeira pergunta foi a seguinte. Professora, a senhora trabalha ou só dá aula? Como se só dá aula. Dá não aula fosse não fosse trabalho. nada. É trabalho. Não, eles têm isso. E eu achei assim que eles gostaram bastante. E o que eu quis trazer para eles, eu dei 2 aulas só de tentar convencê-los da importância da disciplina. Porque eu penso assim, se eu chegasse logo falando sobre conciliação, mediação e arbitragem, eu não ia alcançar o objetivo que eu queria. Que eles se interessassem pela matéria. Então, o que eu fiz? Eu estabeleci 2 dias para nós só falarmos da contextualização. Como está a justiça hoje? Por que a gente chegou onde a gente chegou? Por que a gente precisa ter uma solução para isso? Por que o extra é tão importante? E aí eu senti que eles começaram a dar importância, tanto que na aula passada a minha sala estava lotada. Olha aí. E olha que eu dou aula para o 10º período. Ah, Já já não são gosta Que já não de gosta mais, estão é, fazendo a já prova tá- na OAB. Não, estão muitos já focado no passaram, TCC, muitos já outros passaram na OAB. outros estão escrevendo TCC. E aí, então, eu fiz essa sensibilização para mostrar para eles da importância da disciplina e como pode ser um caminho para eles exercerem a profissão deles posteriormente. Com certeza, maravilha. Agora sim, Laura, Legal. você é diretora secretária da ABMCJ, não é isso? E assim, com todo esse trabalho que vocês fazem nessa associação, como você vê a propagação do trabalho do extrajudicial em benefício das mulheres hoje? Eu acho que o extra ele é aplicável a quase tudo, né? Com relação especificamente ao direito das mulheres, a gente tira a questão criminal, né? Porque, infelizmente, na criminal não dá. Porque você sabe que a Questão mulher da Maria da Penha, Maria né? da Penha, né? Tá vivendo ciclo de violência, ela não consegue sair. Então, eu acho que é melhor utilizar mesmo a justiça para tentar resolver, porque, às vezes, a infelizmente, vulnerabilidade a da vulnerabilidade dela não deixa que ela tome as decisões, né? De forma correta. Então, e até nem é minha área, então, por isso eu não gostaria de influenciar. Mas eu acho assim, que com relação, por exemplo, até mesmo uma partilha de bens, que hoje já é possível, Sim, né? sim. Num divórcio, agora já pode criança Criança também. menor.
E assim, eu digo que enquanto você está litigando com uma parte no processo, você está ligado a essa pessoa. E essa ligação vai demorar 2, 3, 4, 5 anos. Então, é isso que você quer? Ao passo que se você for lá no Extra e tentar resolver um divórcio, pronto, cada um vai levar a sua vida, né? Exatamente. Então, eu penso isso, assim, dar continuidade para a vida, deixar as coisas acontecerem, ter aquela experiência como algo que aconteceu, né, de bom ou de ruim, você vai levar, mas você vai prosseguir a sua vida, você não vai ficar amarrado naquela pessoa, né? E assim, para as advogadas também que são mães e que às vezes não podem estar o tempo todo no fórum, o Extra também é uma possibilidade, também, né? Porque como a gente estava falando aqui antes de iniciar, muitas coisas hoje você pode fazer via online, né? Que não precisa sair de casa. Então, para uma mulher que está com o neném pequeno, que está grávida, amamentando, vezes, isso aí já Sim, facilita. com certeza. Né? Então, eu vejo assim que o cartório tem essa possibilidade, né? Através do Extra. Agora, o que a gente vê também é que os advogados, os profissionais, eles precisam estar preparados, aprendendo as técnicas de mediação, de conciliação, até mesmo para poder chegar nesse nível, né? Porque, como você disse, hoje já pode fazer um divórcio com menor no cartório. Isso não quer dizer que o Ministério Público não estaria envolvido, porque vai ter, sim, ainda a opinião do Ministério Público, ainda que seja em cartório. Mas, muitas vezes, os advogados não conseguem levar as partes para fazer de forma extrajudicial um divórcio rápido, célere, porque eles não aprendem a técnica de conciliar, de mediar. Porque quem vai se divorciar, quem está se separando ou fazer uma dissolução de união estável, as pessoas já estão com ânimo ali não muito, né, boa. Alterados. Elas já estão alterados. E você sabe que tudo que envolve patrimônio sempre vai ter uma briga, sempre é um lado no meio aí. Isso, aí sempre alguém vai achar que está sendo, né, lesado de alguma forma. Então, se não tiver essa preparação de conciliar, mediar, você não vai conseguir levar aquele casal para o cartório para fazer aquilo de uma forma conciliatória. Por isso que o IBDESP é tão importante, por isso que o Congresso é tão importante. Como eu falei ainda agora, tudo passa pela educação. Nós que já estudamos antigamente, a gente não teve essa chance, né? Sim. Os novos estudantes já está melhorando. E para os que já passaram, que são da nossa idade, que não tiveram essa oportunidade, é estudar. É entrar nesses cursos, participar desses eventos e aprender. E como professora, doutora Laura, o que a senhora tem a dizer aos alunos que vão ter a oportunidade de ter um congresso aqui em Manaus com especialistas nacionais, especialistas locais, né? Que vão ganhar, inclusive, as horas, né? Exatamente. Durante 2 dias, poder ouvir toda a atualização do extrajudicial. Qual o convite que a senhora teria para os alunos? Meus alunos com certeza irão, né? Porque vai ser um complemento, né, do que a gente está estudando em sala de aula, mas mesmo aqueles que não são meus alunos, né, eu conclamo para estar conosco, né, em setembro. Em setembro, 19 e 20. Vai ser uma imersão. Sim. E eu acho que pode ser um divisor de águas na vida deles também, para abrir, né, a mente, para conhecer esse universo. Sim. E ver que é algo ainda que precisa ser conhecido, né? Sim. Precisa ser desbravado pelos advogados, pelos estudantes também, e que eu tenho certeza que eles vão sair de lá assim, com uma outra visão, até pela convivência com profissionais do Brasil inteiro. E eu já tive a experiência de estar com vocês ano passado, né? Que foi uma coisa assim maravilhosa. A Laura foi o início do primeiro congresso. Ano passado foi com a doutora Laura. Na ocasião, ela era diretora do IBRADIM, aqui no Amazonas, né, o Instituto Brasileiro, e nós estávamos todos ali no congresso, e ela realmente foi nosso grande pilar no primeiro congresso. E agora vem como palestrante, e tão importante quanto, né, porque eu tenho certeza que o coração dela vai estar lá conosco. Com certeza. E nós teremos também um painel, tá, sobre resoluções de conflitos, métodos alternativos. Vai ser com o professor Tiago, né? Tiago e o professor Denison Aguiar também estará no painel. Eles são maravilhosos. Sim. Então, doutora Laura, o que nós vamos esperar da doutora Laura de 2025 para frente?
quais são aí as nossas expectativas, né, de nova doutora Laura, sempre aqui lutando pelos nossos direitos, né, sempre apresentando, né, e confirmando tudo aquilo que já foi conquistado. Olha, eu senti que essa sua pergunta é muito capciosa, né? Mas como eu acredito que cada pessoa que passa na vida da gente, né, tem uma importância e traz uma força diferente, e não é por acaso que as pessoas se cruzam. Eu não acho que foi por acaso que eu me encontrei com a Adriana e depois ela compartilhou a amizade de vocês comigo, né, que hoje eu já sinto vocês também minhas amigas, e eu nunca falei isso em nenhum programa que eu fui, né? Vai ser a primeira vez que realmente a minha pretensão é concorrer à vaga, né? Sou pré-candidata ao 5º Constitucional. Então, pelo amor que eu tenho por vocês, pelo carinho que eu tenho por vocês, e sinto que a recíproca é verdadeira, pela primeira vez eu estou falando isso, né? Embora algumas pessoas que já até saibam, né, desse meu sonho, porque um sonho não se constrói da noite para o dia. Esse sonho, ele vem sendo construído, né? Eu tenho 20 anos de formada, eu fui procurar estudar, eu fui atrás do meu mestrado, fui fazer curso fora, eu fui experimentar a advocacia, que não é pré-candidata ao 5º Constitucional. Nós vivemos a advocacia, a gente sabe tudo que a gente passa, então eu realmente pretendo me colocar, né, à disposição dos advogados, colocar meu nome. Estou indo de forma muito assim contida. Como eu ia falar, muitas pessoas me cobram, mas você não vai falar, você não vai fazer, porque eu falo sempre assim, além de Deus, eu estou só, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado, e eu estou seguindo rigorosamente o que diz o provimento, né? Então, a gente não podia falar de campanha antes, não podia falar em eleição. Então, hoje eu já posso dizer que eu sou né? Eu sou pré-candidata. Dizem que o edital vai sair de hoje para amanhã, não sei. Sim. Eu não tenho essa certeza, né? E aí, em saindo, eu pretendo submeter meu nome, né, para os colegas advogados, como uma possibilidade de ter alguém que represente realmente a advocacia, que tenha a experiência do dia a dia da advocacia, que sabe de tudo aquilo que a gente passa no fórum, o que a gente gostaria que melhorasse, que a gente tivesse uma magistratura que fosse mais sensível, né, às nossas necessidades, que tivesse as portas abertas aqui. Eu tenho que fazer uma referência ao desembargador Chalub, né? Porque o desembargador Chalub, ele sempre representou a advocacia, um homem que deixava o celular lá para a gente ligar para ele, se precisasse, as portas abertas. A última vez que eu precisei falar com ele, ele estava doente, e eu fui lá falar com a assessora, ela disse, doutora, ligue que ele vai lhe atender. E, de fato, eu liguei e ele me atendeu. Então, a gente quer isso, né? A gente sabe que o processo é o que está no papel, mas, às vezes, a diligência é importante para a gente conversar com o magistrado, para ele ter um olhar sensível àquele ponto, né? Que talvez passe desapercebido. E, assim, questão de custas, que eu também acho que é uma coisa que impede muito, né, o acesso à justiça para algumas pessoas, porque as nossas custas são um pouco elevadas de fato, né? Sim. O sistema que a gente usa, quem está no dia a dia ali sabe da dificuldade. Então, eu acho que eu reúno as qualidades, né, nesses 20 anos aí. Embora eu acho que essa vaga, ela mereceria ser ocupada por uma mulher, mas eu acho que sempre a gente tem, nós mulheres, que lutarmos pelos nossos espaços, mas nós estarmos preparadas para ocupar esse espaço. Então, eu me sinto preparada para ocupar esse espaço. Não é só porque eu sou mulher. É só questão de mulher, número. Não é número, eu estou preparada para ocupar. Então, se a advocacia assim achar, né, e quiser me dar essa oportunidade, eu vou honrar a magistratura como eu honrei a advocacia. Lindo, né? Perfeito, que lindo mensagem. O que falar, né? O que falar de uma declaração dessa? Eu quero dizer aqui, enquanto podcast Papo Extra, que nós estamos aqui abertos, né? Realmente foi uma pergunta que veio aqui da doutora Rebeca e a nossa banca aqui, né, realmente não esperava, mas eu fico muito feliz e agradecida, doutora Laura, da senhora estar passando essa informação direto para o nosso público, né? E nós aqui recebemos com muita alegria, né? Primeiro, enquanto advogada, porque sabemos do seu trabalho,
Segundo, enquanto gênero feminino, né? Porque sabemos que não existe guerra de homem e mulher. Existem fatos, né? E os fatos nos mostram que realmente existe um déficit, né, feminino, né, no nosso julgar. E desejamos, né, a senhora e a todos os que vão concorrer, de fato, né, uma boa sorte, né, e que, como a senhora falou, né, que a senhora está só e a senhora tem a Deus, né? Então eu quero dizer que a senhora tem o batalhão inteiro, porque ter Deus é ter o batalhão inteiro. É uma boa sorte, viu? Obrigada. E que realmente nós, né, a advocacia amazonense e de lá para muitos outros lugares, né? Porque a gente sabe que ainda temos aí Brasília, né? Que a senhora possa ter toda a sorte de bênçãos. Obrigada, muito Tá bom? obrigada. Agradecer, né, sua presença aqui e dizer que nós esperamos no dia do Congresso, dia 19 e Estarei lá. 20, a sua Tá na minha presença agenda. já está na agenda, né? Até porque Combinado. será uma das palestrantes, é imperdível. Imperdível. Todos estão convidados para estar conosco lá nesses 2 dias. É isso aí. Maravilha. Pessoal, muito obrigada. Doutora Laura, muito obrigada. Obrigada também. Obrigada e até o próximo Papo Extra. Tchau, tchau. Tchau.